Desde os tempos coloniais, nós lutamos contra o problema da escassez da mão de obra agrícola. As relações de trabalho no campo respondem pelo incessante êxodo da já pequena população rural em direção às cidades médias e grandes. E essa busca de melhores condições de vida traz sérios prejuízos para as atividades agropecuárias. Relações de trabalho no campo é o nosso assunto de hoje. Olá pessoal, como é que tá aí? Tudo tranquilinho? Estamos aqui para continuar o nosso super assunto da aula passada, que era o quê? A agropecuária. Alguns aspectos da agropecuária brasileira, evidentemente, porque todos fica difícil. Além do mais, o vestibular não cobra todos, ele cobra alguns, e são normalmente esses que a gente está abordando. O assunto de hoje é o seguinte: as relações de trabalho no campo. Deu para entender ou não? Relações de trabalho no campo. Você fala, mas que negócio é esse de relação de trabalho? Pois é. Para você conseguir acompanhar, você tem que recordar, não é, que existem maneiras pelas quais o empresário rural se relaciona com o trabalhador rural e vice-versa, certo? Essas maneiras são basicamente do seguinte tipo. Dê uma observada bem aqui comigo, acompanha comigo. Olha lá, veja. 3 tipos básicos que estão aqui. Primeiro tipo básico importante: pequenos proprietários. Então, é uma relação de trabalho do campo, denominada de pequeno proprietário ou de trabalho familiar. O que é o pequeno proprietário ou trabalho familiar? Pequeno proprietário ou trabalho familiar é exatamente aquela relação que existe, como o nome diz, normalmente nos minifúndios, nas pequenas propriedades. Daí, trabalho familiar, porque ele é feito pela família do pequeno proprietário. No geral, ele não envolve assalariamento de mão de obra. As pessoas não recebem salário para trabalhar. Isso não quer dizer que não ganhem nada. Claro que ganham, mas não em forma de salário. Então é a família que trabalha na pequena propriedade. Se você lembra da aula que nós estudamos a estrutura fundiária, que foi a nossa aula passada, lembre-se que existe o predomínio de pequenas propriedades em termos numéricos no Brasil. Portanto, a relação de trabalho que predomina no Brasil é exatamente essa, a do trabalho familiar, do pequeno proprietário. Então, é a relação de trabalho que mais tem no Brasil, em termos numéricos. Está diminuindo a porcentagem deles? Está. Por quê? Porque está havendo um processo de modernização da agropecuária, de concentração fundiária. Então, esses pequenos proprietários perdem a terra ou deixam a terra e vão para os centros urbanos, por exemplo. Guardou? De novo na tabela, acompanha lá. Ó. Pequeno proprietário, você entendeu o que é? O trabalho familiar feito em pequenas propriedades, os chamados minifúndios. Parceiros. O que é o parceiro? Parceiro. O que vem a ser? Olha, existem vários tipos de parceria. É um outro tipo de relação de trabalho no campo. A mais comum, no geral a mais cobrada em prova, é aquela relação denominada de meeiros. O meeiro é um parceiro. O que vem a ser? O meeiro é aquele que trabalha por metade, daí o nome meeiro, meio, metade da produção. Então ele não tem terra, destituído de terra, mas tem a força de trabalho. Ele então procura quem tem terra e faz uma troca. Ele trabalha na terra de alguém e paga com metade da produção. Daí meeiro. Deu para entender? Também não envolve assalariamento. Parceiro, parceria. É um tipo de parceria o meeiro, existem outros. Esse é o mais comum. E o último tipo é o assalariado. Que existem 2 tipos de assalariados. Não é? Existe o assalariado temporário e o assalariado permanente. O que é que predomina em termos numéricos? O assalariado permanente. Não, o temporário. O permanente é aquele vinculado, né, por contrato de trabalho, evidentemente, registrado e tudo. No geral, em grandes propriedades, é administrador e por aí vai, normalmente. E o assalariado temporário é aquele que trabalha, muitas vezes, sem registro nenhum, em carteira de trabalho, sem nada. É aquele que trabalha por dia, ou por quantidade do que ele colhe, do que ele planta, e por aí afora. No geral, trabalha na colheita e na safra. No resto do tempo está desempregado. Esse trabalhador temporário, o assalariado temporário, ele tem denominações diferentes nos mais variados cantos do Brasil. Aqui em São Paulo, particularmente em São Paulo, ele é denominado de boia fria. Então o que é o boia fria? É um exemplo de trabalho temporário. Aquele trabalho, veja, ele é também chamado de volante aqui. Volante porque no geral ele mora no centro urbano
e na periferia do centro urbano e trabalha no campo. E como não, né, depende, é contratado por colheita, por safra às vezes, é temporário. Enquanto tem trabalho, está trabalhando, quando não, está na rua. Acompanhou? Essas são as 3 formas básicas de relações de trabalho no campo. Agora você tem que ficar atento para o seguinte, vejam, para que recordar isso? Porque houve uma modificação na estrutura dessas relações de trabalho. No número de pessoas vinculadas a cada uma dessas relações de trabalho. O primeiro grupo que eu mostrei para você, que foi o trabalho familiar, em pequena propriedade, pequeno proprietário, ele sofreu uma diminuição percentual. Ainda é a relação de trabalho predominante, mas sofreu uma redução percentual. Fruto, basicamente, da concentração fundiária. O parceiro também. O meeiro, um tipo de parceria que eu exemplifiquei para você, também sofreu uma redução. Já havia uma quantidade muito pequena de parceria no Brasil e esse número é ainda menor, cada vez menor. E os assalariados tendem a aumentar, sobretudo não o permanente, mas o temporário. Então, dos anos 70 para cá, década de 70 e 80, houve um crescimento muito grande do assalariado temporário, vinculado basicamente ao quê? À expansão daquelas monoculturas para mercado externo, ou monoculturas de produtos muito valorizados no mercado interno, como, por exemplo, a cana, não é, vinculada ao proálcool, que nós já discutimos e discutiremos futuramente novamente. Deu para entender? Então, ó, retomando, qual é a ideia básica? A ideia básica é que os pequenos proprietários, o trabalho familiar ainda predomina, embora está sofrendo uma redução. O parceiro diminuiu muito, existe numa parcela muito pequenina. E o assalariado temporário teve um crescimento muito grande. Muito bem. Se você guardou isso, lembre-se, isso tudo está vinculado a quê? À concentração fundiária, vinculado à chamada modernização da agricultura. E essas características, né, essa concentração fundiária, essa modernização da agricultura, interferem, portanto, nas relações de trabalho, e é exatamente isso que vai levar ao êxodo rural. Nós já estudamos êxodo rural, só que eu não havia colocado para vocês, quando estudei êxodo rural com vocês, eu não havia falado das relações de trabalho no campo. Eu deixei para agora, porque é muito importante, você já sedimentou o que é êxodo rural, a gente já discutiu, e eu estou acrescentando um elemento novo para você. Para entender direito, não é, a relação desse novo elemento dentro do êxodo rural, acompanha esse esquema comigo aqui. Veja, acompanha. Olha lá. Relações de trabalho no campo. Então, um esqueminha que mostra para você o quê? Que a concentração fundiária, lembra o que era a concentração fundiária? Lembra da aula passada nossa? Era o quê? A diminuição em termos percentuais das pequenas propriedades, ocupando uma área cada vez menor, e o crescimento das grandes propriedades, dos latifúndios, ocupando uma área cada vez maior. A modernização da agropecuária, entre outras coisas, com mecanização da agricultura, a mecanização de alguns produtos da agricultura, e, além disso, além da mecanização de alguns produtos, a expansão de monoculturas. Como eu disse, ou para produtos muito valorizados no mercado interno, ou no mercado externo, para exportação. Essas duas coisas, volta na figura comigo, veja, essas duas coisas, concentração fundiária e modernização da agropecuária, implicam em quê? Acompanha a seta. Em alterações nas relações de trabalho. Que alterações nas relações de trabalho? Que eu acabei de analisar com você. Há uma diminuição percentual na quantidade de trabalho familiar, não é? O cara perde a terra, ou ele vende a terra, ou ocorre a mecanização da agricultura, como eu disse aqui. Ele deixa de fazer o trabalho familiar, deixa de fazer a parceria e vai trabalhar como o quê? Quando vai trabalhar como assalariado temporário. Então estão ocorrendo alterações nas relações de trabalho, está crescendo a porcentagem de trabalho assalariado temporário. Evidentemente, uma parcela significativa dos trabalhadores rurais acaba não se engajando, não é, no trabalho nem temporário nem permanente, e quando se engaja no temporário, ele já está a um passo do êxodo rural. Por quê? Porque é uma característica do trabalho temporário. Perdeu a terra, no geral, já está na periferia das cidades, trabalhando no campo, é aquele caminhão que leva um monte de boia fria todo dia para o campo, é só o caminhão tombar 2 ou 3 vezes, ele não vai mais trabalhar no campo. Péssima remuneração pelo trabalho também, ele já fica pela cidade e vai se subempregar na cidade. Então veja, voltando à figura, se você tem alteração nas relações de trabalho, isso acaba levando ao êxodo rural. Deu para acompanhar? Então retoma rapidinho, ó.
concentração fundiária, mais modernização da agropecuária, com mecanização, por exemplo, implicam em alterações nas relações de trabalho. O cidadão perde a terra, deixa de ser trabalhador familiar, vai trabalhar como assalariado temporário, principalmente. A partir daí ele vai finalizar, não é, o ciclo aqui, acabando com o êxodo rural, evidentemente. Deu para entender direitinho? Então vejam, olha, esse é um assunto que cai muito em prova, então procura não esquecer. O Brasil sofreu uma grande modificação nas últimas décadas de uma economia urbana industrial, ou melhor, de uma economia agrária exportadora, passou para uma economia urbana industrial. Isso teve uma série de consequências em vários níveis. Por exemplo, no campo, uma das consequências foi essa que você acabou de ver, acentuou o êxodo rural. Por quê? Pela análise desse esqueminha que você acabou de anotar. Muito importante isso, sempre cobrado em prova. Fica atento. Não é? Então é outra característica da agropecuária muito importante. As relações de trabalho no campo sofrem modificações em função da expansão urbana industrial e concentração fundiária. Certo? Espero que você tenha entendido e pode ter certeza que vai pintar algo por aí semelhante a esse assunto na sua provinha. Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima.